Na tranquila cidade do meio-oeste, nos campos de milho, a cada Halloween, uma criatura chamada Saltod Jack desperta, com o objetivo de alcançar a igreja local. Os moradores sabem que precisam impedi-lo, pois, caso contrário, um grande desastre ocorrerá. Para isso, todos os anos, eles realizam um ritual tradicional denominado a caçada. Todos os adolescentes da cidade devem caçar Saltod Jack e matá-lo antes da meia-noite. Após a morte do monstro, os jovens podem comer os doces escondidos em seu corpo, entre os órgãos. O garoto que conseguir matar Saltod Jack é celebrado como herói, recebendo como recompensa uma casa para sua família, $25.000, um carro novo e permissão para sair da cidade, algo normalmente proibido. Acredita-se ainda que a caçada abençoa a colheita. As meninas não podem participar, e cada família só pode enviar um filho. Em 1962, um grupo de garotos mascarados parte para caçar o monstro. Um deles, sozinho na estrada, muito assustado e sem saber o que fazer, é surpreendido por Saltod Jack, que aparece atrás dele. O garoto grita antes de ser morto. Momentos depois, os outros garotos encontram o corpo queimado do amigo e avistam Saltod Jack no milharal. Furioso, Jim corre atrás do monstro e, quando este chega perto da igreja, ele o alcança e o mata com golpes. Em seguida, Jim pega alguns doces do corpo de Jack, e os outros fazem o mesmo, celebrando a vitória com gritos e uivos. Mais tarde, o Sindicato dos Fazendeiros organiza uma festa de Halloween para comemorar mais uma caçada bem-sucedida, e Jim recebe seus prêmios. Seu irmão mais novo, Hit, pede para ir embora com ele, mas Jim apenas lhe dá um abraço e diz "eu te amo" antes de sair da cidade em seu carro novo. Um ano depois, o xerife Jerry vai à escola para lembrar aos adolescentes a importância da caçada, mostrando fotos de quando eles não mataram Saltod Jack e o Manto Negro destruiu suas colheitas. Jim é frequentemente citado como exemplo de herói, o que incomoda Hit, que deseja participar da caçada, mas é impedido pelas regras. Riley zomba dele por querer se voluntariar, enquanto outros adolescentes acreditam que Saltod Jack não passa de um adulto fantasiado. Bud, no entanto, jura que viu a criatura quando era criança. A provocação de Riley leva a uma briga, que logo é interrompida pelos adultos. Após a aula, Riley tenta seguir Hit para continuar a briga, mas Hit se refugia em um cinema, onde conhece Kelly, uma nova moradora da cidade. Eles conversam e se dão bem, mas, quando Hit a convida para o baile de Halloween, Kelly explica que não pode ir porque é negra. Hit promete mudar essa regra quando vencer a caçada naquele ano. Mais tarde, ele se encontra com seus amigos Bud e Mitch, que ouviram rumores sobre Kelly, mas Hit não acredita neles. Os amigos também o incentivam a quebrar as regras da caçada, dizendo que ele é mais rápido que Jim e pode vencer. À noite, Hit retorna para casa, onde seus pais, Dan e Donna, lhe entregam um cartão postal de Jim, que não veem desde que ele venceu a caçada. Hit então anuncia que vai participar da caçada, independentemente das regras, o que provoca uma discussão, durante a qual Dan dá um tapa no filho. Isso só deixa Hit mais irritado, e ele afirma que nada poderá impedi-lo. Ele corre para seu quarto, escapa pela janela e se encontra com a ex-namorada de Jim, passando a noite fumando. Enquanto isso, no campo de milho, o fazendeiro se aproxima de um espantalho vazio e começa a esculpir uma abóbora. Ele sobe na plataforma, que já não está mais vazia. Saltod Jack está lá, usando a abóbora como cabeça. No dia seguinte, Riley encontra Hit e começa a bater nele, roubando seu cinto. Esse cinto é uma lembrança de Jim, pois os irmãos costumavam usar cintos combinando. Enfurecido, Hit tenta se defender com uma faca, mas Riley o golpeia novamente antes de ir embora. Hit decide voltar para casa e encontra uma carta de Jim no correio. Jim pede desculpas por não ter contato mais cedo e pede a Hit para não participar da caçada, pois os pais precisam dele. Cansado de ser tratado como um menino, Hit resolve roubar um carro e fugir da cidade. Porém, ao chegar à estrada aberta e atravessar a ponte, Jerry bloqueia seu caminho. Hit tenta escapar, mas mal consegue sair do carro antes de ser derrubado por Jerry. Naquela noite, todos os pais trancam seus filhos nos quartos, para que não possam fugir ou se esconder para evitar a caçada. Os meninos batem nas portas e nas paredes, desesperados, pedindo comida ou uma pausa para ir ao banheiro, mas seus pedidos são ignorados. Eles devem passar 3 dias assim, sendo esse um método para deixá-los famintos e enfraquecidos para a caçada. Quando a noite de Halloween chega, o fazendeiro enche Saltod Jack com doces e corta suas cordas, preparando-o para a caçada. Na cidade, os adolescentes finalmente são soltos para as ruas e começam a caçada. Hit acorda em seu quarto e encontra Dan, que lhe fala sobre uma boa oferta de emprego para seu futuro, mas Hit só tem olhos para a caçada. Dan e Donna tentam impedi-lo de sair,
mas seus pedidos são ignorados, e Hit sai de casa. Enquanto isso, Bud, Charlie e Mitch pegam um caminhão para ter vantagem na caçada. Alguns meninos os acusam de trapaça, mas Mitch rapidamente os intimida e faz com que saiam. Nesse momento, Hit se junta ao grupo, mas antes de poderem partir, o grupo de garotos volta e começa a danificar o caminhão. Mitch os afasta mais uma vez, enquanto isso, Hit os distrai com um pouco de comida. Eles finalmente seguem viagem. No caminho para fora da cidade, colocam suas máscaras e notam que o açougueiro está mantendo os outros meninos afastados, guardando-os com uma arma na mão. Outros garotos ainda jogam coisas no caminhão, achando que é trapaça. Quando chegam aos campos de milho, a maioria do grupo está animada, mas Bud está aterrorizado, lembrando-se do dia em que viu Saltou Jack fora de sua janela. Ao contrário dos outros, ele não quer continuar. De repente, o caminhão bate em algo na estrada, e Mitch precisa parar para evitar uma colisão. O caminhão não liga mais, então eles saem para investigar, mas encontram a estrada vazia. Percebem então que há doces perto do campo de milho e correm para começar a comê-los, acreditando que o caminhão tenha batido em Saltou Jack e o matado. No entanto, um barulho faz com que se virem, e descobrem que Saltou Jack está realmente esperando no meio do campo. Os meninos correm em sua direção, mas em segundos, Saltou Jack mata Charlie e Bud. Quando Mitch tenta procurar pelos corpos, também é morto. Saltou Jack encara Hit, que começa a correr sem parar. Ele não para até encontrar a plataforma vazia e se choca ao ver Kelly lá, quebrando as regras como ele. Para surpresa de Hit, eles também veem Bud correndo, mas logo descobrem que ele estava apenas fingindo estar morto para escapar. Bud corre de volta para a cidade, mas, ao tentar entrar em sua casa, seus pais não o deixam entrar e lhe dizem para ser homem, pois precisam do dinheiro. Enquanto pensa no que fazer, Bud é abordado por Saltou Jack e começa a correr em direção a um abrigo onde alguns meninos estão se escondendo. Eles querem cobrar dinheiro real para deixá-lo entrar, mas Bud não tem nenhum. A discussão entre os adolescentes sobre deixar ou não Bud entrar é interrompida por gritos, e um dos meninos, ignorando os protestos, abre a porta. Ao fazer isso, encontra Saltou Jack matando Bud. De uma janela próxima, uma criança grita ao ver Saltou Jack entrar no abrigo e matar todos os adolescentes, espalhando uma chuva de sangue pela porta. De volta a Hit e Kelly, eles concordam em trabalhar juntos, mas precisam de melhores armas. Eles retornam à cidade e entram sorrateiramente na casa de Jerry para roubar uma arma e um pouco de cerveja. Durante a incursão, Hit fica chocado ao ver seu pai, Dan, com medo, batendo desesperadamente na porta de Jerry, mas ele vai embora quando ninguém atende. Enquanto Dan procura Jerry na casa de um vizinho, Hit e Kelly roubam o carro da polícia. Quando Jerry sai para gritar com Dan, os adolescentes já estão dirigindo, e ele só consegue atirar em uma das janelas. Hit e Kelly ouvem no rádio do carro que Saltou Jack foi visto no centro da cidade e decidem seguir para lá. Na rua principal, o caos toma conta, com adolescentes invadindo lojas e roubando toda a comida que conseguem. O açougueiro tenta defender seu negócio e até mata alguns meninos, mas é dominado e espancado até a morte, com jovens roubando sua carne também. Hit e Kelly ficam horrorizados com a cena, mas antes de saírem, são confrontados por Riley, que zoa Kelly por ser uma menina participando da caçada e a insulta pela sua cor. O amigo de Riley agarra Kelly, mas Hit, finalmente enfurecido, defende os dois e bate neles, ameaçando-os com a arma. Kelly aproveita a oportunidade para acertá-los com seu bastão e, antes de saírem, Hit recupera seu cinto. Enquanto isso, outros meninos começam a perder o controle, chegando ao ponto de se matarem. Logo, Saltou Jack encontra um trio de adolescentes vagando sozinho e os ataca. Não muito longe dali, Hit conta a Kelly sobre os rumores negativos que ouviu a seu respeito, mas que não acredita neles. Kelly confirma que, de fato, incendiou o celeiro de um velho racista. Hit compartilha que sente falta de seu irmão, Jim, e que não tem notícias dele, exceto por alguns cartões postais esporádicos. Kelly, por sua vez, revela que seus pais estão mortos. A conversa é interrompida quando eles ouvem outro relatório no rádio, dizendo que Saltou Jack foi visto na Oak Street. A dupla segue na direção indicada, sem saber que o relatório é falso e que Jerry está preparando uma armadilha. Ao chegarem na Oak Street, eles encontram uma estátua coberta de sangue, antes de Saltou Jack aparecer diante deles. Hit corre para enfrentar o monstro, mas congela ao perceber que Jack está usando o cinto de seu irmão. Kelly entra em ação e acerta a criatura com seu bastão, mas Saltou Jack a atinge de volta e desaparece enquanto Hit corre para ver como ela está. Nesse momento, um vizinho aparece e os obriga a sair, ameaçando atirar. A dupla retorna ao carro, onde são encontrados por Jerry, que aponta sua arma para Hit pela janela.
Ele insulta os pais de Kelly e revela que matou-os quando tentaram fugir da cidade. Furiosa, Kelly começa a bater nele, fazendo com que Jerry dispare a arma, atingindo-a na lateral da cabeça. Hit, em pânico, empurra Jerry para longe e eles saem do carro para escapar. Enquanto isso, Saltod Jack vai até a antiga casa de Dee e encontra todas as mensagens escritas nas paredes durante os 3 dias em que Dee ficou trancado no quarto antes da caçada. Uivando ao ver aquilo, o monstro põe fogo na casa inteira. Não muito longe dali, Dan encontra Jerry e lhe diz que não pode fazer isso. Jerry, porém, grita com ele, explicando que, no ano em que não fizeram o ritual, ele perdeu um ente querido, e que, por isso, a cidade precisa ser corajosa e fazer o que precisa ser feito. Dan chora, mas não consegue lutar contra o policial. Momentos depois, eles chegam à casa de Hit, onde Donna está claramente fora de si por conta de medicamentos excessivos. Hit começa a questioná-la sobre os vencedores anteriores da caçada, e descobre que todos têm destinos semelhantes, ou saíram da cidade e não entraram mais em contato com suas famílias, ou morreram em acidentes. Desconfiado, Hit começa a supor que foi Donna quem escreveu os cartões postais e a carta, e não Jim. Ele implora para que sua mãe diga a verdade, mas Donna responde que tudo precisa acabar e, em seguida, se mata. Suas palavras confirmam as suspeitas de Hit. Os vencedores não estão vivendo em algum lugar luxuoso, mas são sacrificados para que Saltod Jack possa retornar nos corpos deles no ano seguinte. Kelly quer sair da cidade, mas Hit se recusa, afirmando que ele precisa pôr um fim nisso. No centro da cidade, os moradores entram em pânico devido ao grande incêndio na antiga casa de Jim. Riley aborda Jerry, dizendo ter visto Saltod Jack nas proximidades, e Jerry o puxa para o carro, entregando-lhe sua arma, com a esperança de torná-lo o vencedor daquele ano. Hit e Kelly se dirigem à igreja para esperar Saltod Jack e ficam surpresos ao encontrar Dan lá dentro. Uma discussão começa, com Hit chamando seu pai de monstro, mas Dan jura que nenhum pai sabe de nada até que seu filho vença. Eles são então obrigados a manter segredo pela guilda de Jerry e Harvester, que os mataria se tentassem sair ou contar a alguém. Dan insiste para que Hit saia e o deixe lutar, mas ele tem uma crise emocional ao ouvir que sua esposa morreu. Nesse momento, o sino da igreja começa a tocar e Saltod Jack aparece do lado de fora. Hit corre para enfrentá-lo e o chama de Jim, demonstrando que não quer machucá-lo. Porém, Riley chega e atira no monstro, então Kelly corre para atacá-lo, enquanto Hit segura Jack em seus braços. Jerry entra e faz Riley tentar novamente, mas após o segundo disparo, Hit impede Riley, ameaçando-o com sua própria arma. Para surpresa de Hit, Saltod Jack pega sua mão e a vira, como um pedido para acabar com seu sofrimento. Querendo que isso termine também, Hit pede desculpas ao irmão e aperta o gatilho. Os meninos correm para pegar os doces, e Jerry parabeniza Hit pelo sucesso, mas ele se sente insensível. Mais tarde, na festa, Hit permanece de mau humor, ignorando toda a alegria ao seu redor. No entanto, quando vê Kelly chegando, ele dança com ela e a beija, sem se importar com os olhares preconceituosos sobre seu relacionamento interracial. Kelly secretamente lhe dá uma arma e eles concordam em fugir juntos mais tarde. Após a festa, Hit sai com seu carro novo e ignora a Ejidin, que pede para ser levada junto. Enquanto Hit dirige para longe, Dan se aproxima de Jerry, tentando atirar nele para se vingar, mas Jerry o derruba. Momentos depois, Hit pega Kelly, e os dois começam a dirigir para fora da cidade. Logo, Jerry aparece no carro da polícia e começa a persegui-los. Hit tenta acelerar, mas quase bate em outro veículo na estrada e é forçado a parar. Ele faz Kelly se esconder e sai do carro, apenas para Jerry forçá-lo a caminhar para os campos de milho com a arma apontada. Quando chegam à plataforma vazia, Hit de repente se vira e atira em Jerry 2 vezes, matando-o. No entanto, isso ainda não terminou. O fazendeiro aparece e bate na cabeça de Hit, fazendo-o cair na cova que já havia cavado. Hit pega sua faca e implora por misericórdia, mas o fazendeiro quebra sua mão e começa a enterrá-lo vivo. Após terminar, o fazendeiro vai embora, revelando que estava no veículo que bloqueou o carro de Hit. Quando tem certeza de que está sozinho, Kelly finalmente sai de seu esconderijo e é encontrada por Dan, que a instrui a aproveitar a chance e sair da cidade. Chorando desesperada, Kelly escapa sem mais interrupções. Um ano depois, o fazendeiro desenterra o corpo de Hit e prepara a abóbora, que lentamente se transforma na nova cabeça de Saltod Jack. Na noite de Halloween, Dan aparece e liberta o monstro, ainda chamando-o de Hit. Quando o fazendeiro chega, Dan o mata e então diz ao seu filho monstruoso para queimar a cidade inteira. Encerrando assim, Dark Harvest, filme de terror e fantasia de 2023. E aí, curtiu? Então já sabe, deixa o like,
Se inscreve aqui no Facim Filmes e fica ligado para o próximo vídeo. Valeu!